Oiê, o meu nome é Suzane, eu tenho 16 anos e eu moro com os meus pais e mais 4 irmãos. Sim, é uma família gigante. Nós levamos uma vida simples. Meus pais não conseguem comprar tudo o que os filhos pedem. Há muito tempo estou querendo um celular, mas não é qualquer celular. Eu queria muito um iPhone e eu sabia que os meus pais não podiam me dar. Por isso, eu resolvi pensar em uma maneira de conseguir comprar um. Resolvi perguntar para as minhas amigas o que eu poderia fazer para ganhar um dinheiro e comprar o meu celular depois. Então nós passamos horas discutindo e nós não chegamos a nenhuma conclusão. Eu precisava ir para casa. Minha tia ia chegar do interior e eu tinha que ajudar a minha mãe com a arrumação da casa e também o jantar. Já fazia quase 4 anos que nós não víamos a minha tia. Eu estava no banho quando ouvi a minha mãe ao telefone. Quando saí, eu perguntei quem era, e ela falou que uma amiga dela precisava de alguém para cuidar de crianças enquanto ela ia fazer um curso. Eu pedi para minha mãe ligar para essa amiga dela e dizer que eu iria. Minha mãe deu risada, mas eu estava falando sério. Essa seria a maneira que eu teria de juntar o meu dinheiro, mas eu precisava de muitas outras crianças, né? Minha mãe viu que eu estava falando sério e decidiu falar sério comigo também. Ela disse que eu precisava estudar e não trabalhar, que eu era muito nova para pensar nessas coisas. Mas eu estava decidida a ter aquele meu celular. Eu só precisava convencer a minha mãe antes. Minha tia chegou. Ela, o marido e 2 filhas. A nossa casa estava bem agitada. Eu nunca tinha visto tanta gente junto, mas confesso que estava adorando aquela rotina e ela duraria 20 dias. Minhas priminhas têm 6 e 2 anos. A mais nova é uma bonequinha, muito boazinha, e logo fez amizade comigo, e não queria mais sair do meu colo. Esse era o momento para mostrar para minha mãe que eu conseguia cuidar de uma criança. Na hora do jantar, a minha tia me elogiou. Ela dizia que eu levava jeito com as crianças. Eu vibrei por dentro, mas eu não deixei a minha mãe perceber não. Eu falei com a minha tia que eu queria trabalhar para comprar o meu celular, mas que a minha mãe não queria deixar. Ela prometeu me ajudar, então, e eu fiquei lá torcendo para que ela conseguisse realmente convencer a minha mãe. No outro dia na escola, as meninas me perguntaram se eu já tinha achado um jeitinho de ganhar o dinheiro, e eu falei que sim, mas que a minha mãe tinha ido contra a minha ideia, mas que eu estava esperando por um milagre. A hora do almoço em casa foi bem agitada também. Todas as crianças com fome e não tinha lugar na mesa. O jeito foi improvisar e colocar os menores no chão. Assim, era só varrer a sujeira depois, que estava fácil. Eu limpei toda a cozinha e depois resolvi deitar um pouquinho. Eu estava com sono, porque eu tinha ficado conversando até tarde com a minha tia. Mas o barulho da casa era tão forte que eu nem conseguia dormir. Eu ouvi a minha tia conversando com a minha mãe a respeito do trabalho lá de babá. E eu fiquei super feliz, pois eu sabia que a minha tia conseguia fazer ela mudar de opinião e me autorizar a trabalhar. Eu resolvi dar uma forcinha, e aí eu entrei na conversa. Eu prometi que eu não deixaria de estudar por causa do trabalho. E a conversa foi bem longa, mas no final, ela concordou! Minha mãe ligou para a amiga e combinou que eu iria ficar com as crianças. Eu pulava de alegria, abracei muito a minha tia e a minha mãe também. Agora eu iria conseguir juntar o meu dinheiro. Na hora combinada, eu estava lá na casa da amiga da minha mãe. Confesso que eu estava com medo, porque era muita responsabilidade cuidar de 2 filhos, mas eu daria o meu melhor. As crianças eram muito, muito fofinhas. Não me deram nada de trabalho. Aliás, eu adorei ficar lá. Foi mais fácil do que imaginei. Eu peguei o primeiro pagamento e eu coloquei no meu cofrinho, onde eu ia juntar para comprar o meu celular. A Sheila, amiga da minha mãe, perguntou se eu poderia voltar para ficar com as meninas depois de 2 dias. Pois o curso ia durar 3 vezes por semana. Eu combinei com ela e quando ela precisasse de mim, com certeza eu iria. A noite passou rápido demais. Quando o despertador tocou, eu já estava com muito sono, mas eu não podia decepcionar a minha mãe, então eu levantei e fui para a escola. Chegando lá, eu contei a novidade para as minhas amigas. Elas fizeram a maior festa. Já estavam escolhendo o meu celular novo. Demos muita risada da situação. Mas a verdade é que eu teria que trabalhar muito para comprar o celular de verdade.
Quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha uma ótima notícia. Uma outra pessoa tinha ligado perguntando se eu podia cuidar das crianças dela também. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo na minha vida. Tudo estava dando muito certo. A minha mãe falou que a Sheila havia me indicado para uma amiga dela. E por isso, ela ligou para minha mãe. Claro que eu fui, né? Era tudo que eu queria. Mais dinheiro no meu cofrinho. Porém, desta vez, as crianças não eram tão boazinhas. Mas eu consegui fazer várias brincadeiras com elas. Eram 3. Imagina a farra que elas fizeram. Quando a mãe deles chegou, já estavam todos dormindo. No primeiro mês, eu já cuidava de crianças em 3 casas diferentes. Eu precisava de mais crianças, porque senão levaria um ano para juntar todo o dinheiro que eu precisava para comprar o celular. Nos finais de semana, eu aproveitava para dormir e estudar, porque se as minhas notas caíssem, a minha mãe não me deixaria mais trabalhar. Para eu me distrair um pouco, eu chamava as minhas amigas para vir em casa. No segundo mês, eu já cuidava de quase todas as crianças do mundo. Às vezes eu ia trabalhar aos sábados também. Isso me fazia ficar horas na internet, namorando o meu novo celular. Se eu continuasse assim, em 6 meses eu poderia comprar, mas não ia querer parar de trabalhar depois, porque eu queria comprar outras coisas também, inclusive um presente para minha mãe. Faltava apenas uma semana para começar as minhas provas. E eu teria prova todos os dias. Eu não sabia como eu ia fazer para estudar, já que eu precisava dormir um pouco à tarde antes de ir para o trabalho. Eu estava preocupada. Minha mãe resolveu me ajudar e começou a revezar comigo. Um dia eu ia cuidar das crianças e no outro dia ela quem ia. Assim, eu consegui estudar e fazer todas as minhas provas. Eu já estava bem perto de alcançar o meu objetivo. O cofrinho estava bem cheio e agora eu guardava o dinheiro no quarto da minha mãe. Era mais seguro e ela e meu pai queriam muito me ajudar. A minha semana precisava ter mais dias, já que eu comecei a dispensar serviços. Até que o meu pai teve uma super ideia: cuidar de crianças em casa. Assim, eu poderia atender mais pessoas que precisavam de babá. A nossa casa tinha virado literalmente uma creche. E eu já estava com o dinheiro do celular em mãos. Eu era pura felicidade, mas eu decidi fazer algo com um pouco do dinheiro que estava sobrando. Há muito tempo, a minha mãe queria uma TV nova para assistir as novelas dela. Então, eu combinei com meu pai e fomos comprar sem que ela soubesse. Afinal, ela me ajudava tanto que isso era pouco. Eu cheguei em casa e ela ficou muito feliz. Disse que não imaginava que eu podia fazer isso para ela. Mas a minha felicidade com certeza era muito maior que a dela. Eu comprei o meu celular e agora eu precisava esperar chegar. Eu estava super ansiosa. Eu queria mostrar para todas as minhas amigas que eu havia conseguido atingir com os meus objetivos. O meu pai me chamou para conversar. Disse que estava muito orgulhoso e que eu havia superado até as expectativas dele, mas que ele entenderia se eu quisesse parar de cuidar das crianças. Eu falei para ele que eu não tinha a menor intenção de parar, não naquele momento, mas que eu avisaria quando não pudesse mais. Afinal, todos em casa ajudavam um pouco e mereciam também ser beneficiados. O meu celular chegou. Eu estava em êxtase. Nem acreditava que agora era real. O meu celular estava nas minhas mãos. Minhas amigas iam pirar quando o vissem também. Foi uma sensação muito boa entre eu e minhas amigas. Todas queriam pegar e mexer, tirar foto e fazer TikTok e agora queriam até trabalhar também para comprar um celular para elas. Eu acho que eu ia ter concorrência ali na área de babá. Eu continuei cuidando das crianças por mais alguns meses. Eu consegui dar presentes para os meus irmãos e até comprar roupas e calçados, sem contar com os passeios que nós fizemos no shopping. Mas agora era hora de focar em outra coisa. Eu precisava me dedicar aos meus estudos e logo mais a um trabalho com carteira assinada. Agora eu tinha certeza que eu era capaz de conseguir e conquistar o que eu quisesse. Mas eu precisava, antes de tudo, agradecer a minha tia, que me deu a maior força, e depois as pessoas que confiaram os seus filhos aos meus cuidados.